Agora ficando mais fácil, ó. A refração diz respeito ao modo como os raios luminosos mudam de direção ao passar de um material transparente para outro. Primeiramente, Ibn Sal, matemático persa do século X, imaginou uma lei que ligava o ângulo de incidência de um raio luminoso ao ângulo de refração no segundo material, que é o que trata a lei de Snell. Então, isso eu quis dizer aqui pela história. Houve um matemático persa que identificou essa relação antes de Snell. No entanto, essa ideia, que configura uma lei, foi redescoberta no século XVII pelo astrônomo holandês Willebrord Snellius, conhecida como lei de Snell. Tá? Qual que é a lei? Daqui a pouco eu falo. A figura abaixo mostra a refração de um raio luminoso que passa do meio A para o meio B. Então, esse aqui foi o texto base. Agora é o enunciado mesmo, né, que vai entrar, que precisa usar. Tomando como base a figura, então aqui tem um raio passando de um meio A, ou isso aí com um certo ângulo de incidência, e atravessando para o meio B com um ângulo de refração. Observe que isso aqui é muito importante, o ângulo de refração ele é menor do que o incidência. Para ser igual, o raio teria que passar reto. Então, o raio curvou nesse sentido aqui para ele. Então, o raio se aproximou da normal. Já vai chegar nisso aqui. Tomando como base a figura, admitindo que os meios sejam homogêneos e transparentes, que é onde funcionam as regras de óptica que a gente aprende no ensino médio, né? É correto afirmar sobre o índice de refração NB o seguinte. Aí fala, a relação NA sobre NB, então não é só sobre o NB, né? A relação NA sobre NB entre os índices de refração absoluta dos meios A e B é igual a 1. A relação NA sobre NB entre os índices de refração absoluta dos meios. Então, ele quer saber uma relação entre NA e NB. Vamos lembrar o seguinte. Primeiro, vou colocar aqui a lei de Snell, já que tocou no assunto, ver que eu não vou usar ela diretamente. Tem que conhecer como lei de Snell-Descartes, que Descartes também trabalhou essa ideia. Ela diz que o índice de refração do meio de incidência, multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, vai ser igual ao índice de refração do meio onde ocorre a refração, pelo seno do ângulo de refração. Tá? Curiosidade. Agora, uma consequência dela é a seguinte: quando o raio passa do meio menos refringente para o meio mais refringente, o raio se aproxima da normal, que é o que acontece no exercício. Mas aproveitando aqui, quando o raio passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, o raio se afasta da normal. Tá? Isso é importante saber, muito cobrado. Então, como aquele se aproxima, para essa questão só precisa saber isso. Como ele passa do A para o B e se aproxima, você já conclui que o índice de refração do meio B é maior e o índice de refração do meio A é menor. Só isso. E quando você divide, então, NA por NB, então vamos escrever, o NA é menor que NB. Tá certo? Vou escrever ali no espaço. Então, a gente já deduz que o NA é menor que o NB, porque ao passar por NB, ele se aproxima. Tá certo? Da normal. Na verdade, ele perde velocidade. Isso é importante, vai ser cobrado aqui. Deixa eu colocar no texto também. Do meio menos refringente para o meio mais refringente, o raio, a luz, vou aqui, que é o raio de luz, né? A luz perde velocidade e se aproxima da normal. Para ficar bem claro. E quando ele passa para o meio do mais para o menos, a luz ganha velocidade e se afasta da normal. Beleza? Então, quando ele passa do NA para o NB, a luz perde velocidade e eu tenho NA menor e se aproxima da normal. Então, NA é menor que NB. Se eu passar o NB dividindo, já supondo que é um valor positivo, né, para quem estiver preocupado com a matemática da coisa, que quando você passa dividindo um valor negativo, teria que inverter o menor que para maior que. O NB é um valor positivo, passa dividindo,
Fica que a razão, então, ó, NA sobre NB é menor que 1. Porque o NB é maior. Numa fração, se o denominador é maior, a fração dá menos que 1. Então, vamos ver aqui. A relação NA sobre NB entre os índices de refração absolutos dos meios A e B é igual a 1, não é menor que 1. A relação NA sobre NB entre os índices de refração absolutos dos meios A e B é menor que 1, perfeito. Vamos ver porque as outras estão equivocadas. O meio A é mais efringente que o meio B? Não, o meio B é mais efringente. O índice de refração é maior, então é mais efringente. Então, o meio A é menos efringente que o meio B, estaria correto. D. A relação NA sobre NB entre os índices de refração absolutos dos meios A e B é maior do que 1? Não é menor que 1. A velocidade de propagação da luz no meio A é menor que no meio B? Não, a velocidade de propagação no meio A é maior. Onde o índice de refração é menor, a velocidade é maior. Tá? Aqui, nesse caso, como ele passou para um maior, no menor índice de refração. Então, aqui eu vou colocar, para não ficar claro, o N é menor, aqui o N é maior. Aqui a velocidade é maior e aqui a velocidade é menor. Tá? Onde o índice de refração é maior, tem mais... Imagine que a refringência, a ideia é que ele está tentando segurar a luz, assim, puxar ela, para ela não correr tanto. Então, quanto maior o índice de refringência, o índice de refração, menor é a velocidade naquele meio, né? Então, a velocidade de propagação da luz no meio A é menor? Não, é maior, a velocidade é maior. Tranquilo? Letra B de bola.